Construção segura. Oferecimento No Fire Sistemas de Combate a Incêndio. Telefone 3227-5041. E no nosso último quadro, nós vamos bater perna. Eu e o Marcão vamos para dentro de um galpão, onde ele mostrou toda a estrutura que ele montou lá no sistema de segurança contra incêndio. E ele chegou a comentar no último programa que a gente ia falar sobre os chuveiros automáticos. A gente mostrou alguns itens lá, mas eu tenho certeza que você aí de casa já deve ter visto, não dentro dos galpões, mas dentro de alguns prédios comerciais, dentro de algumas estruturas como shoppings, nos filmes americanos, né? Tem bastante também. Tudo bem que não precisa ser exatamente aquilo ali. Mas quais são as regras, assim? Não precisa ter em todos os lugares, né, Marcão? É isso aí. Obrigado mais uma vez, estamos aqui. O chuveiro automático, também conhecido como sprinklers, eles são o que eu considero o suprassumo da segurança contra incêndio. Ele é um sistema que atua sozinho, ele atua automaticamente assim que há um aumento de temperatura, e ele faz o controle do incêndio. E realmente é um sistema um pouco complexo de instalar, requer uma reserva de água muito grande, muito considerável, e somente algumas edificações realmente são obrigatórias. Como você falou, alguns galpões, os shoppings, prédios comerciais, locais de grande reunião de público, isso também são necessários a instalação de chuveiros automáticos. Bom, e aí, Marcão, então da forma como você está colocando, para os empreendimentos residenciais, por exemplo, lá no meu condomínio, eu não necessariamente preciso encontrar um equipamento desse, mas isso é uma regra aqui do Espírito Santo, mas tem alguns lugares no Brasil que isso até virou exigência. Realmente, em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, os sprinklers também estão em residências, mas aqui no Brasil, normalmente é somente para aquelas edificações que a gente citou. E eu achei interessante também, a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, e o Marcão citou uma situação, eu vou contar aqui, que você já deve ter visto, eu brinquei com a história dos filmes americanos logo no início da nossa conversa, que aí a hora que aciona um, aciona todos e fica tudo molhado, mas não é isso, né, Marcão? Eles são independentes, né? É um controle realmente muito bem pensado, planejado, né? Exatamente. Eu posso dizer para você que existe um estudo que indica que a maioria dos incêndios, eles são controlados até o terceiro bico de sprinkler. Então eles realmente funcionam de forma independente. À medida que um bico recebe uma alteração de temperatura, o primeiro bico, ele vai armar. E no momento que ele começar a esfriar o incêndio, a tendência é a temperatura diminuir. Mas se esse bico ele não der conta de debelar a temperatura, de controlar o incêndio, e a temperatura continuar a subir, o próximo bico também vai armar. Aí já são dois trabalhando para apagar o incêndio, para controlar o incêndio. E assim sucessivamente. Eu te digo que até no terceiro bico, normalmente eles controlam ali o incêndio. No momento que o bico é acionado, ele serve também como um sistema de alarme, ele vai avisar na central, indicando o ponto que está acionando, e aí as equipes de manutenção e segurança da edificação desligam essa válvula de governo, que é setorizada também, e aí somente troca o bico, e aí você tem novamente o sistema operando. Agora, só antes da gente encerrar, eu quero reforçar uma questão que a gente sempre reforça em todos os quadros. Prevenção, né, Marcão? Sempre. Tanto pensando nas estruturas, quanto no seguir as regras também, né? Com certeza. O dimensionamento, como a gente sempre fala nos nossos programas, o dimensionamento é algo que tem grande importância nesse processo. Então, você colocar o equipamento no local certo, na medida certa, na temperatura certa. Eu não posso, por exemplo, colocar um bico de sprinkler colado num telhado de zinco, onde a temperatura é muito alta por causa do calor. Aí o bico vai armar por conta do calor e não por causa de incêndio. Então, um bom dimensionamento
elimina a possibilidade de um acionamento falso. Então existem todas as técnicas. Alguns empresários ficam preocupados de esse troço armar em cima dos meus móveis, do meu estoque, do meu galpão. Mas não, o dimensionamento, o equipamento certificado, equipamento de procedência, isso vai garantir com certeza a segurança do seu empreendimento. Construção segura. Oferecimento No Fire Sistemas de Combate a Incêndio. Telefone 3227-5041.